Olá, galerinha do sétimo ano, bom dia. Vamos encerrar a nossa apostila de número 4, na nossa quarta aula, quarta semana. Na aula passada, vocês estudaram com a professora Mirella sobre os maias, né? E ela deu uma introdução, né, sobre os povos que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus, né? E falou sobre os povos maias. Hoje nós vamos falar sobre os povos astecas e os incas, né? Que também eram povos que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus. Então, desde o século IX, muitos povos caçadores, coletores passaram a ocupar a região central do atual México. Dentre eles estavam os astecas, também chamado de mexicas, né? Sendo estes os últimos. Lá chegando, segundo a lenda, após muitos dias de uma caminhada muito difícil pelo deserto, avistaram uma águia empoleirada num cacto com uma cobra presa ao bico e uma de suas patas. Os sacerdotes astecas, crendo ser este um sinal dos deuses, creram ser ali o local de começarem uma nova vida. Claro que isso é uma lenda, né, pessoal? Fundaram então a cidade de Tenochtitlan. Vamos lá, que é um trava-língua para falar essa cidade. Tenochtitlan. Tenochtitlan, isso. Cidade de Tenochtitlan, em uma ilha sobre o lago Texcoco, na atual cidade do México. Então, na região onde hoje é o México, eram antigas cidades, eram onde os antigos povos astecas viviam. Por meio de guerras ou alianças militares, aos poucos, muitos povos foram dominados, aumentando o poder desse povo, formando um império que compreendia o atual México e ia do Oceano Pacífico até o Golfo do México, fazendo dos astecas um dos maiores impérios da Mesoamérica, né? Então aqui nós temos um desenho, ó, divindade da guerra, o asteca, deus, não sei falar esse nome, Huitzilopochtli, uma coisa assim, divindade da guerra, das tempestades e do sol. Nós temos ali as divindades astecas. Os povos dominados eram obrigados, além de pagamento de impostos e tributos, a cultuar o deus, né? Esse deus aqui, o deus Huitzilopochtli, isso, divindade da guerra, das tempestades e do sol. Então, naquele tempo, os povos, quando iam sendo dominados, né, passavam a, além de pagar imposto, além de pagar, né, os tributos, ainda tinham que cultuar o deus deles. O governo era extremamente centralizado, tendo como personagem mais poderoso o imperador. Né? Então, como assim poder centralizado? É quando apenas um governa, quando o poder está centralizado nas mãos de uma pessoa. Neste caso aqui, o imperador. Era ele quem decidia as construções de estradas, os canais de irrigação, atividades agrícolas e cuidava da cobrança de impostos cujo pagamento era obrigatório, certo? Então, esse pagamento era feito em alimentos, em ouro, em cacau, algodão, tecidos, não tinha moeda naquele tempo, né? Essa sociedade, como era composta? Ela era composta por nobres, sacerdotes, altos funcionários públicos ou militares, né? Abaixo tinha ainda os comerciantes, artesãos, camponeses, carregadores. Então percebam que enquanto, né, a gente né, via lá a grande Europa, que também lá existia as suas grandes sociedades, né?
se desenvolvendo, aqui na América a gente também tinha, mesmo eles desconhecendo o nosso continente. Mesmo nesse contexto aqui, mesmo os europeus ainda nunca tendo atravessado o Atlântico para descobrir, para encontrar essa terra. Então, quando eles chegam aqui, eles não encontram uma terra abandonada. Não é uma terra em que eles encontram e falam, opa, vamos explorar, vamos dominar porque é nossa, está perdida. Não. Por isso que a gente não fala mais descobrimento do Brasil ou descobrimento da América, porque ela não foi descoberta, ela foi descoberta para os europeus, mas ela já existia vida aqui, né? Já existia uma sociedade aqui. Né? Então, o que a gente chama agora é de conquista da América, conquista do Brasil, né? Que foi o que os europeus fizeram. Eles conquistaram essas terras, certo? Então, continuando. Aí, os camponeses astecas viviam em agrupamentos chamados de calpuli, uma comunidade agrícola formada por grupos familiares que cultivavam coletivamente as terras, produzindo milho, feijão, abóboras, cacau, pimenta. Esses camponeses construíam arquidutos para água potável e ligavam a ilha à terra firme como canais e pontes. Os astecas possuíam um avançado conhecimento matemático e astronômico. Pensa, para aquele tempo, onde não existia tecnologia como a de hoje, né? Eles já tinham um conhecimento matemático e sobre a astronomia, sobre os astros, sobre o Sol, né? Permitindo que eles criassem um calendário. Claro, né, gente? Não é como o de hoje. Eles conheciam técnicas de metalurgia e tinham uma escrita pictográfica, ou seja, eles utilizavam de imagens para expressar as suas ideias. Parecido lá, né, quando a gente estuda lá no Egito, na Mesopotâmia, quando a gente estuda a escrita cuneiforme, não é? Não é também por símbolos? A diferença é que lá era em barro, né? Em argila. Então, aqui também eles utilizavam de imagens para expressar suas ideias. Não tinha ainda a escrita letra A, B, C. Isso foi surgido depois. Então, na arquitetura, utilizavam grandes monumentos, eles construíam também grandes monumentos, templos e palácios, mas muitos existentes até os dias atuais. Muitos templos, muitos monumentos que existem até hoje. A respeito da religião, eram politeístas. Lembrando, politeísta significa que eles acreditavam em vários deuses. E em seus cultos praticavam sacrifícios humanos, principalmente utilizando prisioneiros de guerra. Não raras, essas cerimônias envolviam a decapitação ou a retirada do coração ainda pulsante. Olha aí, eles utilizavam daqueles prisioneiros de guerra para fazer sacrifício humano, né, na sua religião e oferecer aos deuses. Essas práticas eram tidas como agradáveis a seus deuses. Por meio deles, pediam por melhores colheitas, fim de tempos de seca, entre outras situações. Então, eles faziam todos esses sacrifícios para quê? Para pedir, né? Para pedir melhores condições, melhores colheitas, para pedir que acabasse os tempos de seca, né? A guerra também fazia parte do universo religioso. Morrer em uma batalha era uma honra para aqueles que estavam lutando, né? Apesar de serem vistos como um povo de marcante aspecto militar e de ter um grande número de guerreiros, os astecas pereceram frente às doenças trazidas pelos europeus, suas armas de fogo e espadas. Além disso, os conquistadores vindos da Europa fizeram aliança com povos que pagavam impostos e tributos aos astecas, formando grandes grupos de ataque. Assim, a partir de 1519, os astecas foram destruídos. Então vocês podem ver, né, que os astecas, até a chegada dos europeus, eles conseguiram, né, existiam aqui na América, mas com os europeus chegando, chegou um tempo que todos eles foram destruídos. Vamos agora falar sobre os Incas. Os Incas eram um outro povo que existiu aqui na América antes da chegada dos europeus. Só que olha aqui, ó, pela região, não é na região aqui da América do Sul,
que fica a oeste, né? Aqui seria onde está o Brasil, né? E aqui, ó, onde fica aqui alguns países como Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, mais ou menos nessa região. Então, o Império Inca começou a desenvolver-se por volta do século XII. Os membros dessa civilização viviam da agricultura e pastoreio. Então, eles plantavam e colhiam e também criavam animais, né? Em seu ponto, onde eles faziam esse tipo de atividade? Nas terras temperadas e frias, na cidade peruana chamada de Cusco, né? Em seu ponto máximo de desenvolvimento, chegaram a dominar uma área que corresponde atualmente ao Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina, né? Que é o que eu acabei de falar. Os incas criaram uma complexa conexão de estradas que varavam os altos picos da Cordilheira dos Andes por meio de pontes feitas engenhosamente de cipós e madeira. Essas estradas propiciaram a criação de um eficiente sistema de comunicação por entregadores, corredores, que percorriam diversos quilômetros por dia para entrega de informações e produtos das mais variadas partes do interior até a capital e vice-versa. Resumindo, era isso que eles criaram, essas estradas que eles criavam naquele tempo, era para funcionar o que a gente chama hoje de correio. Naquele tempo, pessoal, não tinha carta, não tinha carro, não tinha Sedex, não tinha nada disso, tinham os corredores. Como assim? Vamos supor, o rei alguém queria mandar mensagem para o imperador, para o rei, né, para a capital. Então, se ele está lá, numa região, vamos usar esse mapa aqui como exemplo. Faz de conta que ele está aqui em Quito, ó, ele quer mandar uma mensagem para Cusco. Aí ele dava uma mensagem para um corredor, esse corredor caminhava, sei lá, não sei quantos quilômetros, vamos botar ali, 100, vamos botar ali, ele caminhava uns 50 quilômetros, passava aquela mensagem para um outro corredor, aí esse outro corredor caminhava mais, sei lá, 50 quilômetros e passava para um outro corredor até a mensagem chegar à capital. Era esse esquema que eles faziam, né, para que as informações chegassem até o interior e vice-versa, né? Uma ordem do imperador em apenas 2 semanas era transmitida a todo o império. Claro que, né, se a gente for comparar com hoje qualquer informação você divulga na internet, todo mundo já está sabendo. Naquele tempo não tinha nada disso, certo? Além de Cusco, que era a capital, havia uma outra cidade de grande importância, Machu Picchu. Essa cidade foi erguida no alto das grandes montanhas, íngremes e estreitas, a cerca de 2.400 metros de altitude. Pensa, 2.400 metros acima do nível do mar. Um desafio para estudiosos por entender como conseguiram tal feito com ferramentas pouco sofisticadas e não tendo carroças ou animais que pudessem transportar grandes pedras. Então pensa, eles seguiram uma cidade, eles conseguiram erguer uma cidade no alto de um monte, né? Como que eles conseguiram fazer isso? Numa região tão alta? É um mistério. Tida como lugar sagrado, ficou por muito conhecida. Desde a invasão dos espanhóis, só foi redescoberta em 1911 por um arqueólogo norte-americano. Os incas tinham uma agricultura muito bem desenvolvida, utilizavam um sistema de irrigação por canais e uma técnica agrícola que aproveitava as áreas escavadas nas encostas das montanhas, terraços. O que eles faziam? Eles iam nas montanhas e faziam vários esquemas, tipo como se fosse uma escada com vários degraus, eles chamavam isso de terraços, né? Que eram os terraços em vários níveis. O que acontecia? À medida que ia chovendo, a água da chuva vinha escorrendo aqueles degraus, né, irrigando toda aquela região. Por quê? É uma região montanhosa, não tinha grandes terras planas. Então, o que eles faziam? Eles eram obrigados a desenvolver agricultura nos grandes morros. Então, para que ficasse bem irrigado, eles faziam esses esquemas por terraços. Cada aldeia era constituída por um grupo de camponeses com laços de parentesco. Essas aldeias eram chamadas de ailos e chefiadas por um líder chamado curaca.
Os habitantes dos ailos plantavam milho, feijão, batata e pastoreavam as lhamas e alpacas, né? Que eram os animais de carga parecido com que era um animal de carga parecido com a lhama, né? Então, naquele tempo, como que eram formados os grupos, né, de camponeses? Eles eram unidos por grau de parentesco e eles chamavam cada aldeia, né, cada grupo de ailos e o seu líder de curaca, certo? As terras de cada ailo eram divididas em 3 partes: uma para o imperador, uma para os deuses, ou seja, entregue aos responsáveis pelos templos, e outra para as famílias camponesas. Caso sobrasse alguma parte da produção, essa quantidade era estocada para ser distribuída para a população nos períodos de fome, invernos, tá errado aqui, em invernos mais rigorosos, chuvas torrenciais, pragas ou epidemias. Então, continuando, além do trabalho campesino, as famílias eram obrigadas a prestar serviços gratuitos ao Estado, como a construção de reformas e estradas. Esse trabalho obrigatório e gratuito foi chamado de mita, né? Algumas pessoas tinham que fazer um trabalho obrigatório, né? Eram condicionados a trabalhar para o Estado de graça, né? Em construção, em reformas de estrada. Esse trabalho obrigatório era chamado de mita. O imperador Inca era chamado de Sapa Inca, que significa filho do sol. Aqui nós temos um exemplo de uma imagem, né, claro, figurativa, de um Sapa Inca. Além de rei, ele era visto como uma divindade, por isso tinha privilégios e poderes de sacerdote e chefe militar. Então ele era visto também, além de ser visto como um rei, ele também era visto como um deus. Seu posto era hereditário, ou seja, passava de pai para filho, né? Se ele morresse, quem assumia era o seu filho. Na hierarquia social, abaixo dele estavam os sacerdotes e os chefes militares, estes vindos de famílias ligadas à nobreza. Em seguida, temos os artesãos, soldados, construtores e funcionários públicos. Vamos finalizar a nossa aula. Apesar de não terem desenvolvido um sistema de escrita, né, os incas não tinham desenvolvido um sistema de escrita, mas eles criaram um sistema eficiente de registro matemático. O quipo, tá vendo? Essas cordinhas aqui, cada cordinha eles davam um nó para representar uma quantidade, né? Então, olha lá, trata-se de um cordão no qual estavam amarrados vários cordões menores de cores e tamanhos variados, onde faziam-se diferentes nós. As cores dos cordões menores indicavam os tipos de objetos, já os nós representavam a unidade, né? O da frente, a dezena e assim por diante. Então vamos supor, um exemplo, né? Se eles estão lá fazendo uma contagem de animais, eles iam dando um nó, né? Representando a unidade daquele animal, porque naquele tempo eles não contavam 1, 2, 3, eles contavam separadamente, não existia um número já registrado, já estudado, né? Com esse sistema, o Sapa Inca e seus funcionários mantinham informações sobre a população e a economia do império. A ampla dizimação das populações incas ocorreu com a chegada dos espanhóis, mais um povo que vai ser dizimado, que vai ser acabado com a chegada de europeus, nesse caso aqui, os espanhóis. Um dos conquistadores europeus responsáveis pela matança foi Francisco Pizarro. Ele fez sua primeira investida em 1524 na região costeira da atual Colômbia, porém fracassou devido à falta de provisões, falta de água, de mantimento e armamentos. Numa segunda tentativa, já em 1526, já na costa do atual Peru, encontrou a cidade de Tumbes quase vazia, pois no primeiro contato os espanhóis levaram doenças como a gripe, que dizimou grande parte da população. Então, mesmo em 1524, o Francisco Pizarro não conseguiu ali grande sucesso com a matança que ele fez,
Porém, os espanhóis acabaram levando muitas doenças para aquela população. Hoje a gente não vê tanta doença assim, porque graças a Deus somos vacinados a várias delas, inclusive a mais recente e nova doença aí que a gente tem visto, que é a Covid-19, estamos exatamente no processo de vacinação, né? Justamente para evitar que a gente saia, viaja por aí e seja contaminado ou contamine outras pessoas. Então, naquele tempo não tinha vacina. Então, pensa, a gripe pouco era vista aqui, ou melhor, nem era vista entre os povos incas. E bastou um contato com eles que eles acabaram pegando o vírus da gripe. Não tinha imunidade que resistisse a esse vírus novo na época e muitos acabaram morrendo. Vamos então para as atividades. Agora é a hora do desafio. Número 17. Os astecas eram monoteísta ou politeísta? O que isso significa? Volta lá nos astecas, né, e responde essa questão aí. Número 18. Os astecas faziam cerimônias de sacrifícios de animais e algumas vezes de seres humanos. Quais das opções abaixo não eram o objetivo dessas cerimônias? Então, nós temos aqui 4 objetivos. Desses 4, 3 são objetivos dessas cerimônias. Um não é. Você vai marcar aquele objetivo que não era. Por exemplo, agradar aos deuses era um objetivo dessas cerimônias? Melhores colheitas eram objetivos dessas cerimônias? Perder guerras eram objetivos dessa cerimônia? Causar desastres naturais eram objetivos dessa cerimônia? E aí? Você vai marcar aqueles que não eram objetivos, ok? Marca a opção ou as opções corretas. Número 19. Quais foram os responsáveis pelo desaparecimento do povo asteca? Quem foram os responsáveis? Volta lá nos povos astecas e responde na 19. Número 20. Observe a imagem e responda as questões A, B e C. Nós temos aqui a imagem, né? Onde nós temos a imagem da América do Sul e essa região aqui, mais escura. Vamos lá. Qual das 3 civilizações pré-colombianas se desenvolveu na região em destaque no mapa? E aí? Nós acabamos de falar. Volta lá nos 2 últimos povos, astecas e o Inca. Qual desses povos se desenvolveu nessa região do mapa? Escreve aqui na letra A. Qual o nome da capital do império em que se desenvolveu na região em destaque? Nós falamos sobre essa capital. Qual é? Escreve aqui dentro desse quadrinho. Se não der os quadrinhos aí, é porque você pegou a capital errada. Letra C. Como era chamado o imperador desse povo? O nome do imperador, o nome do rei, tinha um nome peculiar. Qual era o nome dele? Não era o nome do imperador específico. Era o nome que se dava ao imperador desse povo. Escreve aqui na letra C. E questão 21. Sobre o quipo, marque a alternativa correta nas questões A e B. Então vamos lá. Letra A. Qual povo inventou esse sistema de medição? Os maias, os incas, os astecas ou os chineses? Marca o xizinho na opção correta. E letra B. Esse sistema utilizava o quê? Esse sistema era um sistema com cordas, nós e cores para fazer registros e marcações. Era um sistema de madeira, pedra e lã para fazer registros e marcações? Ou era um sistema com bolsas de água organizado em unidades, dezenas, centenas e milhares para fazer registros de marcações? E aí, pessoal? Tá muito fácil essa, né? Marca um xizinho na opção correta. Tanto na A quanto na B é apenas uma resposta correta. E assim a gente finaliza essa 4ª apostila, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Pessoal, não esqueçam de colocar o nome na apostila, ok? Vocês tem algumas apostilas vindo para nós sem nome. E aí, como que a gente dá visto? Como que a gente dá nota? Então, coloca o nome de vocês, por favor, tá? E respondam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar no WhatsApp, tá? Que eu estarei disponível para vocês. Muito obrigado, então até a nossa próxima aula.